Olá, otimizadores! Sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, eu sou Daniel Imamura, especialista em SEO, e hoje nós vamos falar sobre qual o melhor tipo de cliente para SEO. Quais são as características que eu considero na hora de fechar um novo contrato de SEO para que eu e a minha equipe possamos prestar um trabalho com mais tranquilidade e as coisas fluam numa boa. E eu não estou falando nem do perfil do site, se é e-commerce, se é venda de serviços, não é isso. Eu estou falando daquele cenário onde você encontrou o tipo certinho de site que você gosta de trabalhar, só que tem alguns itens ali que a gente vai passar aqui na nossa conversa hoje que você precisa analisar muito bem, porque senão pode ser um tiro no pé. Eu já tô aí no mercado rodando aí há mais de 12 anos, já tô perdendo até a conta de tanto tempo que faz que eu tô no mercado aí, isso, 12 anos que eu venho trabalhando no mercado de SEO, e eu já me deparei com vários perfis de cliente e hoje eu tenho total clareza do tipo de cliente que eu quero trazer para a minha agência, para os meus analistas atenderem. E eu vou compartilhar tudo isso aqui com vocês hoje. Então, pega o caderninho aí e toma nota, porque você vai ver que isso ajuda bastante na hora de você escolher o cliente que você quer trabalhar, que já é o primeiro ponto. Não coloca qualquer tipo de cliente aí para dentro, porque senão a sua operação de SEO aí pode virar um caos por bobeira. Então, escolha bem os clientes que você vai realmente fechar contrato, tá bom? Então, primeiro item que eu sempre avalio é com relação, vamos dizer, à estrutura da empresa, se é uma empresa já estruturada. Por quê? Se for uma empresa que começou ontem, empresas que começaram ontem, na maioria dos casos, não é muito legal, pelo menos pro meu modelo de negócio, que é agência. Talvez para um freelancer, etc., pode ser que faça sentido, mas para o meu negócio, que eu tenho equipe, etc., não é vamos dizer, dos melhores perfis, a empresa que começou ontem. Por quê? Não tem histórico, não tem a empresa não vende ainda, o cliente às vezes contrata a agência, né, para fazer o SEO e está desesperada por venda, sendo que SEO não é ali, né, a estratégia mais apropriada para fazer vendas no curto prazo. A gente precisa oferecer outros serviços, como por exemplo os anúncios, para tentar vender no curto prazo. Embora a minha agência forneça, eu não gosto de pegar o cliente que está desesperado por vendas, que tipo, se não vender esse mês, mês que vem não tenho dinheiro para pagar a agência. Esse cenário é ruim. E quando a empresa é mal estruturada, surgiu ontem, esses problemas surgem e são problemas bem graves, porque não tem o que fazer. Tipo, se a empresa não tem dinheiro para te pagar, pronto, é um BOzão para você resolver. Então, é importante a gente ficar de olho ali se a empresa que a gente está trazendo, né, para atuar com a gente, né, ser nossa parceira, nosso cliente, ela tem uma estrutura ali e alguns elementos que me ajudam a analisar a questão de estrutura também. Se a empresa tem vários funcionários, não um profissional sozinho que abriu empresa agora, se já tem um setor financeiro, isso é um grande indicativo ali de que as coisas fluem, porque a pior coisa do mundo é quando você tem um boleto ali para receber, ou né, o depósito bancário, etc., e a pessoa não paga. Por quê? Não tem uma organização, é tudo bagunçado, se perdem os e-mails, etc. Agora, se tem um setor financeiro que vai te realizar o pagamento, as chances de atraso são muito menores. Então, você vai pegando essas questões de estrutura. E até antecipando um item que eu ia trazer mais para frente, mas faz sentido aqui com isso que a gente está falando sobre estrutura, é entender se no dia a dia, você vai ter uma ponta de comunicação, de repente um gerente de marketing, um dos sócios é responsável pelo marketing, um estagiário que seja responsável pelo marketing. Embora o estagiário não seja o melhor dos cenários, porque ele não tem muita voz ativa dentro da empresa, mas você tem alguém do marketing para conversar ali e poder fazer o trabalho de SEO. Por quê? Se a ponta de comunicação for o dono da empresa, pode ter certeza que tudo que precisa de aprovação, brainstorm, discussão, vai atrasar. Por quê? Normalmente, o dono da empresa ele tem milhares de afazeres e o trabalho de marketing, o trabalho de SEO fica para depois. E o depois faz com que as nossas coisas atrasem,
as nossas otimizações não subam para o ar, não subindo para o ar, não tem resultado, não tendo resultado o cliente não vende, não vendendo ele te demite. Então, para não cair nesse ciclo aí de atrasos e problemas um atrás do outro, o ideal é que não seja o dono ali, né, a pessoa que vai aprovar tudo com a gente, porque nessa estrutura eu já peguei clientes assim. Normalmente atrasos acontecem com bastante frequência. São raras as exceções ali que a coisa flui quando a gente conversa diretamente com o dono. Fora que, às vezes, o dono não tem um entendimento de marketing e aí ele não valoriza o nosso trabalho. Então, para a gente poder ali ter um trabalho valorizado, o ideal é que a gente encontre uma empresa estruturada com um gerente de marketing, um financeiro, tudo bonitinho. Esse já é o primeiro ponto aí da nossa conversa sobre a questão de ter uma boa estrutura ali a empresa, beleza? Então, ponto número 1. Agora vamos para o ponto número 2, que vamos dizer, deriva aí ainda da estrutura, mas pode ser que não seja interno, pode ser uma coisa terceirizada, que é o quê? Já ter vamos dizer, um programador de confiança, ou uma empresa que faz a manutenção do site de confiança, ou ainda a empresa vai contratar você e aceita o seu programador, caso você faça como eu, que oferece o trabalho de SEO junto com a implementação, porque eu tenho equipe internamente para fazer as implementações. Por quê? Quando a empresa contrata o profissional de SEO, mas não tem o profissional para implementar, isso vira um gargalo gigantesco. Por quê? O profissional de SEO, se ele estiver fazendo um trabalho intenso, ele vai pedir muitas modificações no site, muitas melhorias, otimizações on-page, etc. E quem que vai fazer isso? Nós vamos procurar o programador. Putz, já era, até procurar o programador. Ele orçar. Se for freelancer, normalmente, pela minha experiência, sai mais salgado do que até mesmo às vezes ter um profissional internamente. O profissional que for ali passar o orçamento vai ter um tempo, vai ter que passar pela aprovação do financeiro, aí depois vai passar para o programador, ele tem um prazo. Uma coisinha, uma heading tag que você pediu para ajustar hoje, às vezes vai demorar 2 meses até que você tenha isso implementado. Fora que, se você está fazendo um trabalho com análises semanais, que é o que eu ensino na minha metodologia, que está aqui na nossa comunidade de SEO, que o link está aqui na descrição do vídeo, você sabe que a gente passa uma quantidade significativa de otimizações semanalmente. E aí, sabe o que vai acontecer? Toda semana você vai mandar uma análise, o programador vai ter que orçar a análise, vai ter que passar pelo financeiro, vai ter que pagar e vai ter que fazer a implementação. Isso vai criando ali um atrito que não é legal no longo prazo. Por quê? O cliente fica de saco cheio, essa que é a realidade. O cliente começa a falar, toda semana tem que ficar aprovando o orçamento do programador porque o cara de SEO, a mina de SEO tá pedindo não sei o que, papapá. Putz, não é um cenário bom. Então, se você puder escolher empresas que você já detectou ali, que tem ali o processinho de implementação, manutenção do site já, de preferência até mesmo interno, ou uma empresa que faça para você, eu acho que é aí o melhor dos cenários, porque terceirizar isso aí com freelancer, orçamentos pontuais, desgasta pra caramba o relacionamento e mais cedo ou mais tarde sobra para você aí, porque até mesmo se o programador fizer ali errado e ele for freelancer, não vai sobrar nada para ele, assim, tipo, no máximo ele vai ser desligado, mas você não tendo resultados de muitas coisas que foram sendo pedidas durante os meses, você que vai ser desligado. Então, toma cuidado aí com esse perfil de empresa que não tem programador, procure as que já tem uma pessoa ali que vai fazer a programação interna, ou então leva o seu programador junto com você para ter um pouquinho mais de controle desse cenário. E o mesmo vale também aí para o nosso terceiro ponto, pelas minhas contas aqui, é a questão da redação, da produção de conteúdo. Vá com o seu redator, com a sua redatora ali para você oferecer esse trabalho para a empresa, ou então procure empresas que já têm ali uma equipe de produção de conteúdo internamente. Por quê? Muitas empresas, quando a gente fala, vai ter que escrever alguns textos aqui, alimentar o blog, etc., a pessoa fala, não, o diretor, o dono, o gerente, o doutor, o médico, o advogado, eles vão escrever o texto, pode ficar cegado. O quê? Um texto por semana? Isso eles tiram de letra. Não é assim que funciona, infelizmente. Queria que fosse muito assim.
mas a maioria desses profissionais que eu citei aqui, eles têm muitas outras prioridades. Escrever um texto para o blog que vai trazer algumas visitas, que talvez vão gerar alguns clientes, isso está muito distante das prioridades deles. Então, os textos, os conteúdos vão ficar no segundo plano e muitas das vezes acumulando lá um monte de conteúdo para ser criado até que vira uma bola de neve insustentável, onde gera um sentimento na empresa que te contratou de que eles estão desperdiçando dinheiro. E aí tem alguns caminhos. Eles podem pedir para você cortar os conteúdos, só que aí na nossa metodologia aí, Mamura de SEO, você sabe que os conteúdos são muito importantes, consequentemente vai diminuir o grau ali de potencial que você tem para gerar resultados. E também vai acontecer ali, né, que eventualmente, além de cortar, os textos eles podem cortar o trabalho de SEO ou pedir para dar uma pausa até que a gente consiga zerar os textos, etc. Que consequentemente quer dizer que esses textos nunca vão ser feitos e essa pausa vai ser infinita. Você nunca vai retornar ali com mais análises porque os textos continuam parados. Então, toma cuidado, procura ali um perfil de empresa que já tenha uma equipe para produzir esses conteúdos, ou então, de novo, leva aí o seu redator junto, sua redatora, para que você possa produzir os conteúdos que a empresa precisa, beleza? Então, esse é um caminho. E até eu já tentei contornar esse problema de algumas outras formas, vale compartilhar essa experiência, que é, por exemplo, a gente mandar a pauta para alguém escrever internamente. E isso às vezes resolve, porque simplesmente pedir para a pessoa, escreve um texto sobre abacaxi, difícil. Agora, se você fala, o título é esse, os tópicos são esses, tudo bonitinho, igual o modelo de pauta que tem lá dentro da nossa comunidade, fica muito mais fácil porque a pessoa pega aquela pauta com as referências e tudo mais, todas aquelas informações que a gente passa, ela escreve muito mais rapidamente. Então, é uma forma aí de tentar contornar isso aí com o redator do cliente, até mesmo para diminuir retrabalhos, porque se o redator ele não tem experiência com SEO, a pauta que a gente passa ali, ela vai ajudar bastante no entendimento e, consequentemente, vai produzir um resultado muito maior. E por último, que eu deixei por último porque isso aqui, vamos dizer, é um grande depende se é melhor ou não, mas eu gosto, assim, eu acho legal, não é um impeditivo, mas eu acho legal quando a empresa que eu tô ali negociando, ela já fez um trabalho de SEO anteriormente. E não porque, nossa, já vou pegar o site otimizado, vou ganhar tempo. Não, não é por isso. É porque se a empresa já fez um trabalho de SEO anteriormente e está buscando um novo fornecedor ali, é porque ela já minimamente entendeu o valor que o SEO tem para a estratégia de marketing digital, já viu que tem que mexer no site, tem que fazer conteúdo, tem o trabalho de link building, etc, etc. Então, é muito mais fácil da gente dar continuidade ao trabalho. Por quê? Se a empresa nunca fez SEO, ela vai ter ali uma curva de aprendizado para entender que, a gente pede para melhorar o site por causa disso, a gente pede conteúdo por causa daquilo, o link que a gente está fazendo ali é por causa disso, disso, disso. Sempre vai ser ali um momento de educar o seu cliente, só que aquilo, eu sempre falo que durante todas as nossas consultorias a gente vai educando o cliente, só que aqui a gente está educando do zero, absoluto zero, o que dá mais trabalho e também pode gerar mais atrito no começo ali dos trabalhos. Por isso que eu recomendo, né, assim, se for possível, você já buscar empresas que são um pouquinho mais estruturadas, que já fizeram o trabalho de SEO anteriormente, tem ali alguém para fazer a manutenção do site, escrever os conteúdos e um gerente de marketing que seja, para que a gente possa estar conversando diretamente com essa pessoa. Esse, vamos dizer, é o cenário ideal ali que eu busco. Obviamente que nem sempre tem todos esses elementos aqui e a gente toca o projeto mesmo assim. Só que quando tem tudo isso aqui muito redondinho, a coisa vai andando muito mais fácil. Então, se você puder escolher, selecionar o seu cliente com todos esses critérios aqui,
recomendo que você faça, porque isso vai fazer com que o seu projeto de SEO flua muito melhor e eu tenho certeza que você vai trabalhar muito mais feliz, beleza? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aí o seu joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. E eu vou deixar aqui na tela mais 2 vídeos para você continuar acompanhando o meu trabalho aqui no YouTube.